Nesta aula, vamos corrigir o exercício proposto na aula anterior. Número 9. A curva x elevado a 2 terços mais y elevado a 2 terços é igual a a elevado a 2 terços, a é uma constante, chama-se astroide ou hipocicloide de 4 cúspides. Esboce-a e calcule seu comprimento total. Vamos primeiro esboçar o gráfico da função. Vamos isolar o y na equação da função. Passando o x elevado a 2 terços para o outro lado, o y elevado a 2 terços vai ser a elevado a 2 terços menos x elevado a 2 terços. Se elevarmos ao cubo ambos os lados, fica y ao quadrado é igual a elevado a 2 terços menos x elevado a 2 terços elevado ao cubo. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o y vai ser mais ou menos a raiz quadrada de a elevado a 2 terços menos x elevado a 2 terços elevado ao cubo. Temos, portanto, duas funções implícitas de x. Vou chamar a primeira de f de x, que é igual à parte positiva da raiz, e a g de x vai ser menos essa expressão que está dentro da raiz. Como o g de x é menos o f de x, os gráficos dessas funções são simétricos em relação ao eixo horizontal. Se esboçarmos o gráfico de uma delas, o gráfico da outra será idêntico e simétrico em relação ao eixo x. Então, vamos nos concentrar no esboço do gráfico de f de x. Como a função envolve uma raiz quadrada e não existe raiz quadrada real de números negativos, ela só está definida quando o argumento da raiz quadrada é maior ou igual a zero. Então, quando a elevado a 2 terços menos x elevado a 2 terços elevado ao cubo for maior ou igual a zero. Somente o cubo de um número positivo será positivo. Então, o a elevado a 2 terços menos x elevado a 2 terços tem que ser maior ou igual a zero. Se a gente passar o menos x elevado a 2 terços para o outro lado, a elevado a 2 terços tem que ser maior que x elevado a 2 terços. Elevando ao cubo ambos os lados, a ao quadrado tem que ser maior ou igual a x ao quadrado. Passando o x ao quadrado para a esquerda, a ao quadrado menos x ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero. Então, aí temos uma inequação do segundo grau. Vamos resolvê-la. As raízes são a ao quadrado menos x ao quadrado vai ser zero, passando o menos x ao quadrado para o outro lado, quando a ao quadrado for igual a x ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de a ao quadrado, que dá mais ou menos a. Então, nesses pontos, a função se anula. Como a equação é um polinômio de segundo grau e o termo quadrático é negativo, o gráfico é uma parábola côncava para baixo. Então, ela é negativa para x menor que menos a e maior do que a, e positiva quando x está entre esses dois valores. Como queremos os valores de x para os quais a expressão é maior ou igual a zero, o domínio da função é o conjunto D, x pertence aos reais, tal que menos a é menor ou igual a x, menor ou igual a a. A função só está definida neste intervalo. O f de zero vai ser a raiz quadrada de a elevado a 2 terços menos 0 elevado a 2 terços elevado ao cubo, que dá a raiz quadrada de a elevado a 2 terços elevado ao cubo, o outro termo dá zero. Se a gente multiplicar os expoentes aí, vai ficar a raiz quadrada de a ao quadrado, que é igual a a. Então, o gráfico da função toca o eixo vertical no ponto A. As raízes da função são quando a raiz quadrada de a elevado a 2 terços menos x elevado a 2 terços elevado ao cubo for zero, ou seja, quando a elevado a 2 terços menos x elevado a 2 terços elevado ao cubo for zero. Ou seja, quando a elevado a 2 terços menos x elevado a 2 terços for zero, passando esse termo negativo para o outro lado, quando a elevado a 2 terços for igual a x elevado a 2 terços. Se elevarmos ao cubo ambos os lados, quando a ao quadrado for igual a x ao quadrado. Então, se a gente extrair a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de a ao quadrado, que dá mais ou menos a. Então, o gráfico da função toca o eixo horizontal em x igual a menos a
e x igual a a. Vamos calcular a derivada da função. Podemos reescrevê-la como f de x igual a a elevado a 2 terços menos x elevado a 2 terços elevado a 3 meios. Derivando, o f' de x vai ser o 3 meios vira um fator, vezes a função subtraindo 1 do expoente, né? A gente subtrair 3 meios menos 1 dá meio, então fica a elevado a 2 terços menos x elevado a 2 terços elevado a meio. E pela regra da cadeia eu tenho que multiplicar pela derivada do que está dentro dos parênteses. A derivada de a elevado a 2 terços, que é uma constante, é zero. E a derivada de menos x elevado a 2 terços vai ficar menos 2 terços, x elevado a menos 1 terço. Né? Eu subtraí 1 do expoente aí. Que a gente pode cancelar o 2 e cancelar o 3. Como está multiplicando o número positivo por um número negativo, fica negativo. Então fica menos a elevado a 2 terços menos x elevado a 2 terços elevado a meio. E esse x elevado a menos 1 terço eu vou passar para baixo. Trocando o sinal do expoente, fica x elevado a 1 terço. Na forma de radical, fica menos raiz quadrada de a elevado a 2 terços menos x elevado a 2 terços sobre raiz cúbica de x. Observe que no numerador aparece uma expressão semelhante à que já analisamos quando determinamos o domínio da função. Quando concluímos que o domínio de f de x é o intervalo menos a menor ou igual a x menor ou igual a a. No entanto, aparece também no denominador raiz cúbica de x. Então a derivada também não está definida em x igual a zero, porque aí teríamos uma divisão por zero. O domínio da derivada é o conjunto D, x pertence aos reais, tal que menos a menor ou igual a x menor ou igual a zero, ou zero menor que x menor ou igual a a. A derivada será nula quando o numerador se anular. Já vimos que isso acontece em x igual a menos a e x igual a a. Então as raízes também são os pontos críticos. Como para o x no domínio a raiz quadrada será sempre positiva, né? O numerador será sempre negativo, porque tem um sinal negativo aí. No intervalo menos a menor ou igual a x menor ou igual a zero, o denominador será negativo. E como temos um número negativo no numerador, o resultado será positivo, né? A divisão de números negativos. E neste intervalo a derivada será positiva. No intervalo 0 menor que x menor ou igual a a, o denominador será positivo. E como temos um número negativo no numerador, o resultado será negativo e nesse intervalo a derivada será negativa. Vamos calcular agora a derivada segunda. A forma exponencial da derivada é f' de x vai ser menos a elevado a 2 terços menos x elevado a 2 terços elevado a meio sobre x elevado a 1 terço. Voltei para a forma exponencial. Podemos escrever essa expressão como menos a elevado a 2 terços menos x elevado a 2 terços elevado a meio vezes x elevado a menos 1 terço. Passei para cima, troquei o sinal do expoente. Temos agora um produto de funções. Utilizando a regra do produto, a derivada segunda é f duas linhas de x vai ser a primeira função menos a elevado a 2 terços menos x elevado a 2 terços elevado a meio vezes a derivada da segunda função. A derivada de x elevado a menos 1 terço fica menos 1 terço, vou subtrair 1 do expoente, vezes x elevado a menos 4 terços. Mais a segunda função, x elevado a menos 1 terço, vezes a derivada da primeira função, que vai ficar menos meio vezes a elevado a 2 terços menos x elevado a 2 terços, subtraindo meio, subtraindo 1 de meio, fica menos meio, vezes a derivada do que está dentro dos parênteses, a derivada de a elevado a 2 terços, que é uma constante, é zero, e a derivada de menos x elevado a 2 terços fica menos 2 terços, x elevado a menos 1 terço. Escrevendo essa expressão na forma de radical, no primeiro termo aí a gente tem a multiplicação de dois números negativos, então dá positivo. E vai ficar raiz quadrada de a elevado a 2 terços menos x elevado a 2 terços. E o segundo fator aí, o x elevado a menos 4 terços, vou passar para baixo, escrevendo na forma de radical.
Então fica 3 raiz cúbica de x elevado à quarta. Mas, no segundo termo aí, todos os expoentes são negativos. Eu tenho aí positivo vezes negativo, que dá positivo, né? Fica 1 em cima e 3 embaixo. Raiz quadrada de a elevado a 2 terços menos x elevado a 2 terços. E eu tenho aí x elevado a menos 1 terço vezes x elevado a menos 1 terço, que eu vou somar os expoentes. Então dá menos 2 terços. Que na forma de radical fica raiz cúbica de x elevado ao quadrado. Perceba que a derivada segunda não está definida em x igual a zero, porque teríamos uma divisão por zero no primeiro termo, no segundo também. Perceba também que ela também não está definida em x igual a menos a e x igual a a, porque teríamos uma divisão por zero no segundo termo, nessa raiz quadrada de a elevado a 2 terços menos x elevado a 2 terços. O domínio da derivada segunda é o conjunto D, x pertence aos reais, tal que menos a é menor que x menor que zero, ou zero menor que x menor que a. É aqueles mesmos intervalos sem os extremos. Outra característica da derivada segunda é que ela é sempre positiva para todo x no domínio. As raízes quadradas são sempre positivas. Nas raízes cúbicas, dentro dos radicais, nós temos o x elevado a um expoente par. Mesmo que o x for negativo, quando for elevado a um expoente par vai ser positivo. Então, a derivada segunda, ela é positiva sempre, em todos os intervalos do domínio. Com essas informações, podemos esboçar o gráfico da função. A função é nula quando x é igual a menos a e cresce já que a derivada é positiva e toca o eixo vertical no ponto A. Depois decresce já que a derivada é negativa até se anular quando x é igual a A. Observe que o gráfico é sempre côncavo para cima, porque a derivada segunda é sempre positiva. Temos, portanto, o gráfico da função f de x. O gráfico da função g de x é idêntico e simétrico ao gráfico da função f de x em relação ao eixo horizontal. Observe que a curva é formada por quatro partes idênticas e simétricas entre si. O comprimento total da curva será 4 vezes o comprimento da curva no primeiro quadrante. Utilizando a fórmula já conhecida para o cálculo do comprimento do arco, o L vai ser 4 vezes a integral de 0 até A, que é o intervalo do primeiro quadrante, de raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado vezes dx. 1 mais f' de x ao quadrado vai ser 1 mais. Aí eu escrevendo a derivada primeira na forma exponencial, fica menos a elevado a 2 terços menos x elevado a 2 terços elevado a meio sobre x elevado a 1 terço. Tudo isso elevado ao quadrado, que dá 1 mais. Quando eu elevar o número negativo ao quadrado vai ficar positivo. Multiplicando os expoentes aí, meio vezes 2 dá 1, então vai ficar a elevado a 2 terços menos x elevado a 2 terços, e multiplicando os expoentes do denominador por 2, dá 1 terço vezes 2 dá 2 terços, x elevado a 2 terços. Que eu posso escrever como 1 mais a elevado a 2 terços sobre x elevado a 2 terços menos x elevado a 2 terços sobre x elevado a 2 terços. Que dá 1 mais a elevado a 2 terços sobre x elevado a 2 terços, e esse terceiro termo aí dá 1. Então fica menos 1. Que eu posso cancelar com 1 positivo, então sobrou apenas a elevado a 2 terços sobre x elevado a 2 terços. Substituindo essa expressão na integral, ela se torna 4 integral de 0 até a, de raiz quadrada de a elevado a 2 terços sobre x elevado a 2 terços vezes dx, que é igual a 4 integral de 0 até a, vou escrever na forma de exponencial, fica a elevado a 2 terços sobre x elevado a 2 terços elevado a meio vezes dx, que dá 4 integral de 0 até a,
Se eu multiplicar os expoentes aí, em cima vai ficar 1/3, embaixo também. Então fica a elevado a 1/3 sobre x elevado a 1/3 vezes dx. Eu posso passar essa constante a elevado a 1/3 para fora. Fica 4a elevado a 1/3, integral de 0 até a. E vou passar o x elevado a 1/3 para cima. Então fica x elevado a menos 1/3 vezes dx. Que dá 4a elevado a 1/3. E a integral de x elevado a menos 1/3, eu vou somar 1 ao expoente. Quando eu somar menos 1/3 mais 1 dá 2/3. Então fica x elevado a 2/3 sobre 2/3. Que dá 4a elevado a 1/3. Divisão de fração, né? O primeiro vezes o inverso do segundo. O inverso de 2/3 é 3/2 vezes x elevado a 2/3. Dá para eu cancelar o 4 com o 2, né? Ficando 2 em cima. 2 vezes 3 dá 6, então fica 6a elevado a 1/3 vezes x elevado a 2/3, que eu vou integrar de 0 até a. Então fica 6 vezes a elevado a 1/3. Quando x for a, vai ficar a elevado a 2/3, menos quando x for 0, 0 elevado a 2/3. Que dá 6. Quando eu multiplicar a elevado a 1/3 vezes a elevado a 2/3, somando os expoentes dá 1. Então dá 6a. E o outro termo dá 0. Então o resultado é 6a. É o comprimento total dos arcos que compõem a função. Os arcos das funções que resolvemos até agora conduziram a integrais que inicialmente continham raízes quadradas, mas que foram eliminadas por manobras algébricas. No entanto, existem casos em que isso não é possível, o que dificulta muito a resolução da integral, mesmo quando a função envolvida é simples. Para mostrar um desses casos, tente resolver o seguinte exercício. Número 10. Calcule o comprimento do arco determinado pela função y igual a x ao quadrado no intervalo 0 menor ou igual a x menor ou igual a 1.